Agora vamos falar um pouco, né, nessa terceira videoaula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os rins, né? Os rins, ele retira as impurezas do sangue através da filtração. Como eu falei para vocês, ele não só produz a urina, né? Ele produz a urina a partir da filtração que ele realiza no sangue, que é o que? A retirada das impurezas do sangue se dá através da filtração realizada pelos rins. Dessa filtração, né, dessa retirada de impurezas, é que se forma a urina. Cada rim possui, quando a gente fala rins, é porque eles são 12, tá? Mas se for só um, é rim. Então, cada rim possui estruturas muito pequenas que elas formam unidades funcionais de ambos os rins. E essas unidades pequeninas que constituem os rins são chamados de néfrons, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, isso aqui é um néfron. O néfron, ele possui o glomérulo de Malpighi e o tubo renal. O néfron, ele é uma unidade funcional básica de filtragem do rim. Pensem aqui nessa estrutura, ela está ampliada, tá? Essa estrutura ela está ampliada, mas cada porcentagem, ela é minúscula e o seu aglomerado de néfrons formam o órgão chamado rim, tá? Ele possui aqui, ó, um tubo coletor, ok? Por onde vai ser coletado o sangue. E a partir desse tubo coletor, ele vai ser, vamos dizer assim, passar pela funcionalidade do túbulo de néfron, da cápsula de Bowman, para que filtre o sangue que vem das artérias e depois liberando esse sangue filtrado, né, para as veias. O néfron, ele é uma unidade funcional básica de filtragem do rim, responsável pela formação da urina, tá? Cada rim humano, ou seja, cada ser humano possui 2 rins, um direito e um esquerdo. E cada rim desse possui em média de 1.200 néfrons, ou seja, que são aquelas células funcional mesmo que formam um rins, ok? E a função desse néfron é filtrar os elementos do plasma sanguíneo e eliminar através da urina as excretas indesejadas. A gente viu na aula anterior do sistema circulatório que o sangue ele não é só composto, né, por pigmentos avermelhados, né, mas ele também compõe uma parte que se chama de plasma sanguíneo. Nesse plasma sanguíneo, nós temos ali composição de água e outras substâncias, ok? Que vai compor o sangue. As hemácias, né, existentes no sangue, os glóbulos vermelhos, vão ajudar na pigmentação e no processo sanguíneo de uma forma geral. Mas é através do plasma, que é onde contém a maior parte de líquido, que os rins vai retirar esses excessos de impurezas, né, que vai estar ali ocorrendo no sangue, acontecendo no sangue. Então, nós temos aqui, ó, essa imagem. Então, o glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi é a unidade funcional dos rins, composta por um ramalhete de capilares, tá? Circundados por uma membrana denominada cápsula de Bowman, através da qual se produz a filtração do sangue e eliminação dos resíduos metabólicos. O glomérulo, ele é o quê?
um néfron, né? Só que o néfron, ele possui um tubo por onde vai ser coletado o sangue e logo em seguida ele vem os glomérulos, que é por onde vai passar o sangue para ser eliminado em cada parte dele, cápsula e no túbulo, o que? Os resíduos tóxicos que estão existentes ali. Então, eles vão ser como se fossem camadas por onde vão passando e vai passando sangue e aí vai ficando aqueles resíduos tóxicos que depois vão se transformar em urina, tá? Então, assim, gente, na urina, isso é uma coisa bem interessante, né? Que tem algumas pessoas, principalmente quando elas se encontram em situações em extremas, né, como se elas estivessem no meio da mata sem água, né, lá no meio do Atlântico, que não tem água potável, ou no Alasca, qualquer coisa que seja. Tem pessoas que elas tomam a urina para se nutrir de água. No entanto, e algumas pessoas dizem que, né, a urina ela é benéfica. Na realidade, a urina ela nada mais é do que a liberação de toxinas do nosso organismo, tá? Então, ela é líquida porque ela também possui uma porcentagem de água, né? Claro que isso vai depender do consumo de água que você faz, só que a urina não é benéfica, ok? A urina, quem toma a urina achando que a urina faz bem, gente, se a urina fizesse bem, ela não era expelida do corpo, tá? Então, a urina ela é uma excreta e um excreta é o quê? É um lixo do nosso organismo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre anatomia e a histologia do néfron, né? Que é essa célula que compõe o rim, tá? Ele é constituído por um corpúsculo renal. Em uma das extremidades do néfron localiza-se a cápsula renal ou glomerular, onde o seu interior encontra-se o glomérulo capilar. Essa cápsula renal é uma camada de células epiteliais que envolve o glomérulo, tá? É um novelo de capilares sanguíneos. O conjunto da cápsula renal e o glomérulo formam o corpúsculo renal. Vamos ver aqui a imagem. Tubo coletor, né? Aqui os glomérulos, que é por onde... O que a gente viu aqui no conceito? Que é por onde vai ter o quê? Capilares sanguíneos, né? Já que o sangue vai ser filtrado no rins e quem filtra são os néfrons, porque o néfron é a célula do rim, então esse corpúsculo ele é por onde vai fazer o que? Começa a filtragem desse sangue. O túbulo néfrico, a cápsula renal, liga-se ao túbulo néfrico. Esta apresenta 3 regiões distintas: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica ou a de Henle, e o túbulo contorcido distal que desemboca no ducto coletor. Tá? Olha aqui, ó. Nas cápsulas vão ter o que? As filtragens sanguíneas, e a partir do momento em que começa, né, a fazer a filtragem de sangue, é através desses túbulos que vão o quê? Né, vão escorrer as toxinas para que haja o quê? A liberação da urina propriamente dita, ok? O ducto coletor responsável por conduzir a urina produzida até o uréter. Aí aqui até, gente, eu faço uma correção, porque eu disse que era por aqui que entrava o sangue, me desculpa, não é não, tá? O sangue, eles vêm a partir das cápsulas glomerular, que é onde tem o que? Os capilares sanguíneos, tá? Arteríolas ou então as vênulas, tá? E é por essa parte que vai haver o que? A filtragem sanguínea. Os túbulos, eles vão ser
a passagem por onde as toxinas vão sendo encaminhada até o túbulo coletor, que já vai levando o quê? A urina propriamente dita, né, aí para a bexiga. Os rins realizam suas funções mais importantes pela filtração do plasma e pela posterior remoção de substâncias do filtro de intensidades variáveis, dependendo da necessidade do corpo. Portanto, os rins, eles limpam, né, o nosso organismo. Eles vão tirar todas as substâncias indesejáveis, tá? Através do quê? Dos néfrons, e com isso produzindo um produto chamado urina, tá? Que vai ser a excreta do sistema, a principal excreta do nosso organismo, né, a urina, enquanto devolve as substâncias que são necessárias à corrente sanguínea, tá? Então, como ele é um filtro, ele tira as impurezas e libera sangue limpo, né, saudável para o nosso organismo. Eu falei anteriormente que a pessoa ela poderia viver com um rim, né? Sem ele ela não sobrevive. No entanto, hoje, com o avanço da medicina, mesmo que exista, né, um indivíduo sem a função, com a função renal prejudicada, ou mesmo sem essa função renal, ele ainda consegue sobreviver, mas através de quê? De diálise. O que é a diálise? É uma filtragem extracorpórea que acontece do sangue. E aí essa pessoa, ela tem uma subvida, vamos dizer assim, porque ela precisa ir todos os dias, né, fazer diálise em um centro de hemodiálise que existem nas principais capitais. Por exemplo, aqui no Amazonas, né, nós temos no Hemoan. Tem outros hospitais também que fazem a diálise sanguínea, só que o centro de referência principal é o Hemoan. Então, dá para a pessoa viver? Sim, uma sobrevida, né? Mas todos os dias, às vezes, tem pessoas que vão até mais do que uma vez no centro fazer essa filtragem do sangue extracorpórea, mas assim, é uma vida muito comprometida, né? E aí o que se espera para esses indivíduos? Que sejam realizados transplantes, né? Onde eles possam receber rins que são doados, né, por outras pessoas. Como eu falei, que uma pessoa ela pode viver até com rim, então às vezes familiares muito próximos, como pai, mãe, irmão, que são doadores compatíveis, né, porque são consanguíneos, eles optam em fazer essa doação para outros entes queridos, ou às vezes até mesmo para outras pessoas. Então ele consegue viver normalmente com um rim funcionando, né, e aí ele pode doar o outro, tá? Só a fim de esclarecer. Vamos falar agora algumas, né, das funções dos rins. Excreção de produtos indesejáveis do metabolismo, de substâncias químicas estranhas. Os rins, eles são os meios primários para a eliminação de produtos indesejáveis do metabolismo que não são necessários para o corpo. Por quê? Porque ele vai filtrar o sangue, né? E o sangue, ele é a forma que acontece a nutrição de todos os nossos tecidos, ok? Porque é o sangue que leva todas as substâncias que foram absorvidas lá do sistema digestivo, e é o sangue que vai percorrer todo o nosso corpo, levando essa nutrição, tanto de substâncias como de oxigênio, ok? Vamos parar aqui.